my pleasure to introduce Professor Fabian Dominguez. Heads economics here at Urgus, and who's a leader in CISPROF and CISPROA. É um prazer apresentar o professor Fabian Dominguez. Ele é professor na Faculdade de Economia. And now Fabian is teaching here in ProCur together with Eber, Tarzan, and myself. We're doing a course this semester that some of you are taking on urban economic development strategies, doing an economic strategy for Porto Alegre. E agora o professor Fabian está dando uma aula aqui no ProCur, junto com o professor Eber, o professor Mark e o professor Tarzan. E eles estão, é sobre desenvolvimento. Eu faço essa aula e agora me fugiu o meu. É estratégia econômica. A gente está desenvolvendo uma estratégia econômica. Por favor, professor Fábio, você vai falar um pouco melhor aqui. Obrigada. Então, boa tarde, tá? É uma alegria muito grande estar aqui, poder compartilhar essa tarde com vocês, né? Também é uma alegria grande estar aqui no ProCur, né? No prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E eu, na verdade, começo aqui me desculpando, tá? Porque a minha fala vai ser uma espécie de anticlímax. Depois de vocês assistirem apresentações sobre o que está sendo feito sobre inovação sustentável no âmbito do Estado, e antes de vocês escutarem a fala do professor Marco Reis, vocês têm a minha, tá? Que não vai tratar exatamente de apresentar para vocês dados, análises ou empolgação. Pelo contrário, tá? Eu compartilho aqui com a professora Fernanda Panizzi uma característica, uma marca indelével, que é ter feito o curso de filosofia, né? E assim que eu fui desafiado ao tema, né, porque esse tema não é exatamente minha especialidade, a gente vai para aquelas zonas de conforto, né, onde a gente já consegue alguma guarida, tá? E nesse sentido, a minha fala aqui vai remeter mais aos conceitos e algumas ideias do curso de filosofia do que propriamente aqui, né, ao que está acontecendo hoje, né? Então, assim, duas coisas para começar, tá? Primeira, inovação sustentável é um daqueles raros conceitos discutidos na academia em que há consenso. E a gente pode ter duas posições fundamentais sobre isso, né? Sou entusiasta, como eu sei que tem vários aqui, vários amigos do professor Mark são entusiastas, né? Mas a gente também pode, né, ir para, digamos assim, o puleiro da filosofia, né? E pensar um pouco mais. Puleiro é difícil, né? Do que a gente, enfim, dizer o seguinte para vocês, uma palavra, né? Que não é um conceito isento de dificuldades e eu acho que a primeira coisa, né, remetendo assim a algumas discussões que eu acho que a ideia aqui disseminada é a gente discutir, né? Então eu também pensei na questão da participação e também pensei no fato narrável que a gente é um país periférico, né, em que a lógica da inovação ela também não funciona do mesmo jeito que nos países centrais, né? Então poderia ter uma visão econômica disso, né, e dizer que, por exemplo, o desemprego estrutural, tecnológico é uma característica da periferia, né, por exemplo, tá? Mas aqui eu vou pegar uma outra trilha para falar e trazer um autor que para mim foi muito caro no curso de filosofia, que é o Hans Jonas. O Hans Jonas ele é um filósofo do meio ambiente, na verdade, um filósofo da biologia, né? E ele está lá muito preocupado no seu livro Princípio da Responsabilidade sobre o avanço ambíguo da tecnologia. E
E isso é interessante, né, que o avanço ambíguo da tecnologia a gente pode ver em vários momentos aí da história, né? A gente pode usar a metáfora do Gênesis, né, da árvore do conhecimento, que é justamente aquilo que faz o homem ser expulso do paraíso. Você já devia colocar com a orelha em pé, né? Se a gente olha o mito do conhecimento, né, a gente vai ver em outros momentos aí, a gente pega na cultura grega, né, pega no Fausto, no Goethe, né? Então o conhecimento, assim, quando a gente olha de o Prometeu, né, dos gregos, a gente olha nessa perspectiva, o conhecimento tem qualquer coisa de perigoso, de ameaçador, né, de romper com a ordem estabelecida, né? Então, isso eu acho uma primeira referência, né? E uma segunda referência que eu acho que é fundamental para nós é que o Descartes, lá no discurso do método, ele inicia, né, o pensador que é conhecido como, digamos assim, aquele que abre o pensamento moderno, né? E ele, lá no discurso do método, ele fala e considera o homem como senhor da natureza. Ou seja, o senhor da natureza é aquele que tem os recursos à disposição. Uma tradução mais livre, né? A gente pode dispor absolutamente da natureza, e isso é o paradigma moderno, gente. Tá? E essa visão, né, do homem como aquele que domina a natureza, daquele que não precisa prestar contas ao meio ambiente, é a nossa visão moderna, né? E isso nos traz uma sinuca, né, que é justamente a questão contemporânea, a questão ecológica contemporânea, porque se a gente olha de uma certa perspectiva, a inovação é que nos trouxe até aqui, né? Se a gente tem riscos do planeta, né, é porque a inovação permitiu, usando a linguagem do Jonas, né, o poder alargado do homem, né? Permitiu que a gente quebrasse o átomo, permitiu que a gente mudasse, modificasse o DNA, e pior de tudo, permitiu que a gente produzisse sem parar CO2. Tá? A gente inventou aquele motor a explosão, né? Primeiro era o motor a vapor, não satisfeito, inventa o motor a explosão, e depois universaliza esse negócio, né? Então, esse poder alargado, né? O ponto é que justamente o processo de inovação é contraditório, né? Pois se o planeta está ameaçado, isso se deve justamente ao poder alargado do homem. Tá? Então, então, né, acho que esse é o meu primeiro ponto, né? Eu acho que a gente não pode ignorar as ambiguidades inerentes ao conceito de inovação, né? Em tudo aquilo que ele tem de maravilhoso e libertador e tudo aquilo que ele tem de acorrentador, né, de violador da nossa privacidade, para ficar só num exemplo. Eu também, na tarefa filosófica, a gente sabe que tem um segundo, tem uma tarefa de clarear os conceitos, né? Então, um pouco, é isso que eu estava comentando com vocês agora, né? Esse caráter ambíguo, e também chamar a atenção de vocês para um outro aspecto, agora eventualmente um pouco mais econômico, que é uma outra ambiguidade que o conceito de sustentabilidade tem. Tá? Inclusive, isso até é motivo de anedota, né? Porque sustentabilidade é entendido em muitos meios como sustentabilidade financeira. Tá? E uma vez eu participei de um congresso do mestrado profissional no Rio de Janeiro, que era a sustentabilidade dos mestrados profissionais. E aí o desembargador abriu o congresso achando que era sustentabilidade, assim, que vocês estão fazendo para economizar papel, esse tipo de coisa. E, gente, é inescapável, tá? E é inescapável porque tem uma questão na sustentabilidade que ela é incremental ao nosso sistema econômico. Tá? Ela não é revolucionária, ela é incremental. Tá? O exemplo disso é, né, se vocês estão lá no hotel, tá, não precisa usar o toalha 2 vezes, a gente sabe que é um desperdício de água. Né? Tem que economizar água. Né? Dá para usar a água da chuva na privada. Tá? E esse tipo de inovação sustentável, né, ela é, digamos assim, marginal, né? Ela é incremental
basicamente redutora de custos. Tá? Isso traz um aliado eventualmente poderoso para algumas situações, mas nem sempre conveniente, tá? Que é a gente colocar a ideia de sustentabilidade dentro de uma ótica de redução de custos. Tá? Eu acho que isso também é um problema, né? Assim, mais filosófico do que eventualmente prático, né? Mas a gente, né, não pode dar de barato, né? Porque eventualmente isso ajuda nas empresas, ajuda o meio ambiente, mas ela está dentro de uma lógica de funcionamento que muitas vezes ela mesma perversa, né? Então ela não é simplesmente assim, trocando em miúdos igual a 6 igual a 12, 6 igual a meia dúzia, tá? Acho que tem uma questão aí que é importante, né, aclarear também, né? E usar menos recursos e aumentar as margens de lucro não necessariamente significa, num sentido, digamos assim, mais puro, né, já que estamos num lugar de falar mais filosófico, né, não significa necessariamente uma preocupação com a sustentabilidade no sentido que eu acho que a gente entende aqui, né? Então, isso pode ser muito bom para o empreendedor, mas para nós também não é muito interessante. Também aí eu me sinto obrigado a falar de duas coisas aqui, né, que é o fato de sustentabilidade ambiental meio que virar uma marca, tá? Assim, né, aí o sujeito não sabe bem como vender seu produto e bota lá ambientalmente sustentável, tá? E a gente tem duas situações disso, tá? Uma eu vivi de perto, né? Eu acho que só queria compartilhar com vocês, porque eu acho que também é um ambiente de reflexão, então a gente pode discutir algumas coisas, né? Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Secretaria de Planejamento com o professor Alan Zimmer, né? E na época eu já conhecia o professor Marco Weiss e a gente estava falando sobre o fato de que a URGS praticamente não tem uma exceção, tá? Imagino que todo mundo sabe qual é, mas não tem energia solar. Gente, não tem energia solar. Tá? Vocês olhem o campus, uma foto aérea do campus do Vale, tá? É inacreditável, tá? É inacreditável que aquele espaço todo não tenha nenhum painel solar. Mas se vocês entrarem no campus do Vale, na URGS hoje, vai ter uma placa lá na frente, na entrada, inovação sustentável. Aí tem uma subestação de energia elétrica no CE. Não tá, desculpa, não dá. Tá? Energia sustentável não é uma subestação de energia, por exemplo, né? Ou, para dar um outro exemplo para vocês, o professor Mark tomou um susto em Washington, né, quando escutou de um assessor que agora a gente ia ter inovação sustentável, você sabe aonde? Eldorado do Sul, uma mina de carvão. Não, porque agora o carvão vai ser gás eficaz. Não, gente, não, tá. Então, eu acho que isso, eu só queria voltar ao meu ponto inicial, eu acho que isso, assim, são ilustrações desse mesmo problema fundamental, dessa ambiguidade, desse consenso, tá? Que vira um consenso, né? E daqui a pouco todo mundo quer essa partezinha, tá? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais chato, um pouco mais criterioso com o uso desse negócio, senão a gente está isso, a gente está vendendo carvão como se fosse placa solar, né? Não é, cara. E isso eu acho importante, né, no exercício de qualificação aí da opinião pública, a gente alertar para essas coisas. Bom, tá, esse era o meu primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que também mais para a gente pensar e levantar algumas questões, que é o seguinte, como gerar inovação sustentável de forma comunitária e participativa, né? Porque isso tem certas questões fundamentais do conhecimento que significam especialização, que significa papo de meia dúzia incompreensível para o resto da população, porque, em certo sentido, inovação, informática, genética, né, cyberspace, essas coisas tudo, né, elas não são diretamente acessíveis, né? Então, tem um desafio que não é pequeno de como fazer esse conhecimento se espalhar legitimamente, porque eu sou do tempo, eu peguei o início da internet e daquele monte de promessas que se tinha, né? E uma delas, por exemplo, que as pessoas iam ser muito mais capazes de lidar
com a tecnologia, todo mundo ia estar nascendo saber mexer em planilha Excel. Não, o pessoal nasce sabendo mexer no celular, planilha Excel, QGIS, Word, isso é outro mundo, tá? Não é, né? Então, também o caráter dessa inovação nos transformou. No início, tinha uma promessa da internet de que nós seríamos agentes da internet, né? E essa promessa a gente sabe que é falsa hoje, né? De novo, como em outros campos aí da sociedade, que a gente viu foi o surgimento de grandes monopólios, né? Com poder político imenso, né? Com poder alargado para espalhar fake news, por exemplo, né? A gente inclusive tem toda uma discussão aí, né, sobre a pós-verdade, né, e de como as redes sociais, enfim, né, essas inovações na área de tecnologia da inovação acabaram muito mais criando grandes conglomerados empresariais, grande concentração de poder e aquelas promessas do início da internet, não sei se vocês se lembram disso, né, dos fóruns livres, da Wikipédia, né, que dá todo o conhecimento acessível, não sei o quê. De repente isso tudo ficou para trás, tá? Agora a preocupação é como é que a gente faz para regular o Facebook, como é que a gente faz para regular o Google, como é que a gente faz para impedir que o Twitter fique espalhando fake news, né? Então, isso tem a ver com esse caráter ambíguo da tecnologia. Eu não estou aqui negando o caráter maravilhoso que é a gente poder ter um microprocessador desse no bolso e poder interagir de várias formas, mas a gente não pode ignorar, né, para falar lá Darth Vader, né, negar o assunto da força, tá? E ele anda junto, tá? Ele anda conectado. Tá? Ele é mais forte, né? O lado negro da força é mais forte. E por exemplo, assim, nesse aspecto, assim, né, o que a gente poderia fazer, né, para dar um caráter, por exemplo, mais participativo, mais comunitário, né? Aí deixa eu só fazer um parênteses mais econômico, né? Que você sabe que o diagnóstico dos grandes pensadores brasileiros, como o Celso Furtado, por exemplo, tá, identificam os grandes oligopólios, os grandes monopólios como os principais problemas da economia brasileira. Tá? Porque vocês sabem, né, que os grandes monopólios da economia brasileira, em geral, eles têm poder de monopsônico no ato, ou seja, eles são grandes compradores, como eles têm muita força, às vezes são o único comprador do mercado, eles conseguem pagar um preço abaixo do preço de mercado. Só que, por outro lado, eles são grandes distribuidores, então eles conseguem ter poder de monopólio na hora da venda. Então eles pagam menos na hora da compra e cobram mais na hora da venda. Tá? E o nome disso, né, são os grandes atravessadores. Tá? E eu fico pensando se uma das maneiras de melhorar e aumentar a participação popular por meio da tecnologia não seria a gente dar uma copiada num sistema chinês, tá? Que é muito interessante, eu já vi algumas vezes, que é uma espécie de um mercado livre para pequenos produtores, tá? Numa parceria com seria o correio deles, né? Então qual é o esquema? O pequeno produtor consegue, por meio de um aplicativo celular, vender a sua produção agrícola em qualquer lugar da China, por exemplo. Então vamos dizer, o sujeito produz a tofu defumado, tá? Você sabe, na feira sabe que tem tofu defumado, tá? O tofu defumado é sensacional, ele substitui o bacon, tá? Vem da soja, agrega valor, né? E a família Raptori poderia vender isso por aplicativo, né? Poderia ser uma maneira da gente diminuir o poder aí desses grandes atravessadores. Você sabe que agora vai ter está na pauta a privatização da CEAGESP, então na verdade está para vir alimentos mais caros e com quantidades menores, né? E eventualmente, por exemplo, isso seria uma forma, né, digamos assim, pensar em inclusão naquilo que a gente é bom, né? A gente é bom em produto agrícola. O nosso campo tem que poder vender direto para a cidade sem passar pelo estacionamento. O supermercado é bom, o supermercado é a caixa para pagar no final. Então,
Eu acho que esse tipo de estratégia, né, já que o celular em si popularizou, ele pode ser, sim, e deve ser um instrumento para diminuir o que os economistas chamam de custo de transação. Tá? Ou seja, como fazer com que pessoas pobres consigam vender e consigam gerar dinheiro a partir da inovação tecnológica. Eu acho que esse é o nosso assunto. Também acho que uma outra coisa para pensar em termos de inovação sustentável é se essa arquitetura geral da tecnologia da informação que tem amadurecido nos últimos anos, ela está afetando profundamente, vocês sabem disso tanto quanto eu, profunda e dramaticamente a quantidade, a qualidade do emprego e as estruturas sociais relacionadas. Né? E me parece, aí olhando do lado branco da força, tá? Me parece que também a inovação ela pode ter, né, os diferentes níveis aí de inovação tecnológica, elas podem ter uma contribuição para aliviar, né, o drama que vocês estão sabendo, né, o maior empregador do Brasil hoje é o Uber, tá? Tem mais de 5 milhões de empregados e essa turma toda está para perder emprego, tá? Porque está para chegar ao 5G, que é o carro sem motorista. Tá? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente transforma a nossa sociedade? Porque obrigatoriamente ela vai ter que se transformar. Isso já está na praça. Se vocês andarem aí, vocês veem que os postes estão tudo cheio de gente pendurada, tá? Porque a gente está dando esse salto tecnológico, né? Um pouco a reboque, mas isso vai vir para cá. E que tipo de estrutura social, né? A gente sabe que a estrutura social e o emprego estão diretamente relacionados um com o outro, eles estão relacionados. Então, se a gente muda a estrutura do emprego, né, todo mundo é uberizado hoje, né, e vocês veem, eu sempre achei que a bicicleta fosse um instrumento maravilhoso da liberdade humana. Até ver o pessoal trabalhando 14, 16, 18 horas e vendo uma bicicleta no Uber Eats, essa coisa parecida. Né? Então, a gente tem que pensar seriamente sobre os limites disso, né? E como é que a gente cria uma estrutura regulativa, não digo nem estatal, mas também, né? Para impedir, né, formas de escravidão contemporânea com o celular. Tá? Eu acho que isso é um pouco um limite, assim, né? Enfim, tá, o meu tempo tá acabando. Eu também acho que também a gente tem que ter cuidado para não cair em algumas armadilhas, tá? Você sabe que a primeira lâmpada elétrica funciona até hoje, né? Mas como é que a da minha casa queima a cada 3 meses? Né? Que inovação sustentável eu preciso? Né? Porque um pouco também é saber onde para a inovação, né? Que inovação é essa que agora a LED é uma inovação começa a ser sustentável, tu viu? O pessoal da engenharia lá, né? Não, troca a lâmpada, bota uma mais econômica. Dura quanto? Tá? Porque ela custa R$30. Né? Tá? Então, também acho que esse tema, né, ele ronda a obsolescência programada, ronda o tema da inovação, para a gente não cair, né, na armadilha do envelhecimento precoce, da baixa qualidade, como se fosse inovação. Tá? Quando isso, na verdade, é um outro. Tá? Então, algumas direções, né? Então já terminando aqui minha fala, tá? Então eu acho assim, uma primeira consideração, né? A inovação sustentável, no sentido que a gente está atribuindo aqui, ele é mais do que mera inovação, isso é, em termos schumpeteriano tradicional, invenção destinada ao mercado. Não é disso que a gente está falando, tá? Porque, eventualmente, muitas das inovações que seriam de interesse para nós, elas não dão plano de negócio. Tá? Vídeo a Philips. Né? Também, uma outra questão, né, que, para reflexão, a inovação sustentável depende de um paradigma educacional que comporte novos saberes. Né? A gente vai ter um pouco isso já está acontecendo, né? No nosso paradigma educacional, né? É muito difícil hoje dar aula sem levar em consideração isso, sem levar em consideração não só os recursos que a gente tem, mas a própria conexão, né? Então, o professor está sendo questionado, né? Está sendo googlado ali para ver se o que ele está dizendo corresponde ou se não corresponde.
Mas mais do que isso, a gente tem que, o desafio é pensar um paradigma educacional que esse tipo de inovação que se tornou cotidiano na nossa família se torne institucional, né? Também lá com as suas regulamentações todas necessárias. E aí eu deixo, né, uma pergunta provocadora no final, né? Se é possível, mesmo necessário e desejável, inovação sustentável sem uma mudança na estrutura social que leve a uma visão menos individualista dos processos de mercado. Né? Uma sociedade cada vez mais conectada, o paradigma do indivíduo isolado começa a não fazer sentido nenhum. Né? Mas a questão é, que tipo de estrutura social a gente pode positivamente, né, participativamente, trazer, construir a partir desse desafio tecnológico que a gente se